Olá, gente, tudo bem? Estamos ao vivo para o primeiro episódio do podcast Processos Criativos. Eu sou Abner Viana e a gente está em todas as redes sociais aí, Facebook, YouTube aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta também, porque não adianta só curtir, mandar para a galera curtir também, que é legal, mas tem que comentar lá, dar um comentáriozinho, achei legal, quero que você traga também convidado X, Y, vai dando as ideias lá para a gente estar trazendo, convidando, né, diversas artes e diversos artistas para a gente estar aqui dialogando um pouquinho, conversando. E esse é o nosso primeiro de 2026, agora em abril. Eu dei uma diminuída um pouco nos episódios, né? Porque como eu estou naquela correria de ser músico, professor, aquela loucura, né? Que todo mundo já sabe. Então, deu uma diminuída. Mas segue a gente aqui nas redes sociais, que está na descrição aqui do vídeo de hoje, que é uma entrevista super legal. A gente vai falar sobre um disco maravilhosérrimo, e desde já estou recomendando aqui para todo mundo. Vou deixar aqui também a descrição nas redes sociais e nas plataformas digitais para estarem se inteirando melhor do que vai ser falado. O nosso convidado de hoje é um super contrabaixista, é um disco de contrabaixo acústico, e ele já teve aqui, é um grande produtor, um grande músico, um cara que está sempre antenado com não só com a música brasileira, mas com a música do mundo que está rolando, está produzindo bastante coisa e sempre está tocando com esses grandes músicos que estão nessa seara da música instrumental brasileira do nosso país. Então, hoje o trabalho, a gente vai falar sobre esse disco aqui, chama Delírio de um Dia, e eu quero convidar desde já, e seja muito bem-vindo, porque ele já é de casa, o nosso querido Alberto Lucas. Seja bem-vindo sempre. Como é que vai, Alberto, por aí? Obrigado, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com você e com Que o legal, público, cara. o teu público que sempre. Nossa, foi muito bom. Os últimos eu olhei assim a quantidade de pessoas, fiquei muito feliz, né? Os últimos que a gente fez. Foi Então, muito legal, né? muito obrigado a você, obrigado a todos que acompanham. Uma alegria estar Que aqui. legal, que legal. Alberto, vamos lá, dá uma visão panorâmica primeiro, antes de a gente ir passando algumas faixas. Eu não vou poder passar mais do que acho que uns 30 segundos cada faixa, Sim. porque senão o vídeo é derrubado pelas próprias redes sociais por causa do direito autoral. Mas a gente vai passando, vai falando sobre cada música, mas dá uma visão panorâmica para a gente entender assim o que foi a ideia, quando foi gravado, o processo de gravação, como é que foi a história do Delírio de um Dia, por que é Delírio de um Dia? Esse disco, para mim, ele é muito importante, ele é muito. Foi um momento muito. Decidi gravar, foi difícil decidir gravar, então foi um momento muito importante. Consegui gravar, consegui lançar, e a ideia era a seguinte: eu estava pensando muito, tocando com várias pessoas e pensando muito em gravar um disco meu, né? Tinha várias Aham, músicas, outras músicas que não são essas aí. aham. E queria gravar ou de quarteto ou quinteto, estava com essa ideia. Mas tem aquela coisa, né? Com os meus recursos, assim. Então, e eu sempre. A música instrumental, eu luto muito por isso, para que a música instrumental seja profissional mesmo, Aham. né? Então eu nunca concordei muito com essa coisa de não, vamos lá, você grava comigo, depois vai ter show. Eu acho que o trabalho em Uhum. estúdio tem que ser remunerado, você está lá trabalhando, né? Exato, exato. As pessoas de umas gerações anteriores à nossa, por exemplo, Aham. eles recebiam por ensaio, né? Era diferente. É. Isso foi se perdendo um pouco com essa coisa de quase não ter mais gravadora também e tal. Então, por esse motivo, eu não tinha grana para pagar todos os músicos que eu queria decentemente, como eles mereciam, né? E falei, pô, vou fazer um disco de baixo solo.
E na época, assim, fiquei muito na dúvida, porque não tem isso no Brasil, né? Pelo cenário Uhum. daqui, né? Dúvida não, fiquei muito assim, como será? Como será que isso vai ser, né? Porque era muito diferente do que existia, né? Mas ao mesmo tempo, eu conheci alguns discos de baixo solo já muito legais, do Dave Holland, do Inclusive, eu Miroslav ia. Vitous. Esses Isso. caras têm. Isso é comum na Europa, é comum, né, nos Estados Sim, Unidos, tal, sim. isso existe, né? Aham. E então, assim, eu tinha uma base para isso já tocando, né? E tinha também Uhum. essa coisa, isso não é uma coisa legal, tô a fim de fazer, né? E acho que vai soar. Entendi, entendi. Aí, Delírio de um Dia tem duas coisas, que é o delírio de um dia, porque eu decidi que eu ia gravar esse disco às 8 da manhã. Eu decidi, né? Vou fazer um disco solo. Aí um dia era 8 da manhã, eu dava aula na Cantareira, na época, na faculdade, Aham. e aí, por algum motivo, acho que faleceu algum professor, alguma coisa, eu lembro que os caras cancelaram aquele dia. E eram 8 da manhã, eu falei, pô, vou ligar para o Sandro Reich, para ver se ele está agora com essa manhã livre, vou lá gravar um disco de baixo solo, né? E liguei para o Sandro e falou, vem cá, né? Fui para lá. Ele foi super legal, super atencioso, inclusive ele estava com os microfones a mais emprestados, ele usou todos, né? Assim, Olha que ele legal. achou a ideia muito legal, falou, pô, que legal, vamos achar o lugar do estúdio onde o baixo vai soar melhor. Eu gravei meio que numa quina, né? Foi super legal, assim, ele foi. Olha Então só. foi um delírio de um dia. Mas essa frase, na verdade, ela deu certo aí, mas eu roubei do Gonzaguinha, daquela música que ele fez para a mãe dele, Odaleia, naquele disco Recado, que tem um momento que ele fala delírio Ah, de um dia, né? Então essa sim. frase eu já acho uma frase linda, assim, né? E quando eu fiquei pensando em colocar o nome, eu falei, pô, tem tudo a ver, né? Porque foi isso mesmo. Foi essa, eu liguei para o Sandro, né? Mas foi isso, né? Resumindo, foi isso. Aham, Não tinha grana aham. para pagar todo mundo decentemente, achava legal também essa ideia, né? E é o seguinte, né? Durante o tempo entre eu decidir e esse dia de eu decidi ir lá gravar, Aham. teve o tempo de composição, teve todo esse caminho até esse dia, né? Não foi assim, até eu chegar no dia do delírio, Aham. eu vim compondo, né? Vim fazendo tudo, porque eu tinha outras músicas para outras formações no momento. Entendi, entendi. Bom, tinha tocado no assunto do Dave Holland e do Miroslav Vitous. Tem A outros, gente né? sente. E outros também, assim, até Eberhard da. Weber, vários caras. É, ECM tem vários, né? sim, sim. Vários. Eu percebi, assim, apesar de ter carregado muita coisa do teu. Porque esse disco é um instrumento só, né? Que Somos. carregou aí nas tuas concepções, dá pra gente perceber, eu ouvi o disco, não só a parte do lirismo dele, as improvisações, a parte rítmica, harmônico-rítmico, toda, né? Praticamente os temas, né? Principalmente essa faixa que a gente vai ouvir, tem uns pontos que como se fossem, assim, me dá a impressão que parecem trechos de pontos de suítes, que tu começa uma temática, desenvolve, vai para outra até finalizar a faixa. Eu vou te contar tem um detalhe aqui que eu não falei. Na Ah, verdade, é uma música só. É uma suíte. então era essa a ideia mesmo, É, a, esse a, mu- todo. e o todo era o todo. Era, né, essas 7 faixas, né? Uhum. 6 faixas, né? Agora me confundi. Um dos meus tem 7, Sim, o outro tem sim. 6. Era uma coisa só. É que na época, com a coisa na hora de mandar prensar, então cada nome, né, era um movimento. Cada nome de música que tá aí era um movimento. Sim. E aí, na época, né, na hora de mandar prensar, foi uma sugestão do cara da Sonopress. Ele falou: olha, quando você for fazer a masterização, tal, a mixagem, a hora de separar as faixas, é melhor que sejam faixas separadas, no caso do CD. Falei, tá bom, daí eu transformei em 6 músicas, né? Mas é Uhum. uma música só, né? Essas pausas entre elas Olha só. na gravação
Sabe que ele tá do jeito, não tem nada, não tem nenhum fade feito digitalmente, não tem Sim, nada disso. sim. Eu toquei do começo ao fim, né? Tem esbarrões de corda que eu deixei natural. Ele é Entendi. como foi tocado do começo ao fim. Mas é isso. Então ele foi. Tem até, se você ouvir, tá bem baixinho, mas tem um momento que tem barulho de eu virando a página. Olha aí, bicho. Eu deixei, ficou lá o barulho da página, assim, de um movimento para o outro. Olha só. E esse foi o teu primeiro disco? Meio que tu Primeiro disco. experimentou essa ideia? Foi o teu primeiro disco solo? Foi o meu primeiro disco solo. Tá, Foi tá o meu bom. primeiro. Vamos Autoral, ouvir essa... né? Aham. Vamos ouvir essa primeira, que dá o nome ao disco. A gente vai ouvir um trechinho. Vou colocar pelo meio, mais ou menos. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui. Pra gente ir dando um panoramazinho do que é. Eu já tava ouvindo aqui desde manhã, desde ontem à noite, voltei a ouvir de novo. Obrigado por ouvir. Beleza. Eu só quero... Esse aqui é do meio, tá, pessoal? Mas o início da música é bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, só pra todo mundo sacar o início rapidinho. Cara, tá maravilhoso essa sonoridade, assim, cara, porque... Tá bonito. Eu gosto muito do som desse disco. Né? O Sandro caprichou muito e a masterização foi o Homero Lotito, que entendeu muito a ideia. O Homero trabalha com sons muito diversos, né? Então, assim, ele entendeu muito a ideia, foi muito bom. O som desse disco é muito bom. Olha só. Cara, enfim, muitas perguntas até que eu ia te fazer sobre a concepção, né? Essa sonoridade, quando tu começou a compor, né? Tu começou pensando, por exemplo, em todas essas... Tu escrevia essas linhas todas? Como é que foi esse teu processo criativo da composição em si, para jogar no instrumento, para ele... Aí a gente começa ali com esse groove e tal, depois no meio já tem uma outra coisa, enfim. Foi acontecendo, como é que foi assim? Tu comecei com esse groove, pensei nesse som, o som que quando tu pegava no instrumento, ele te dava esse som, como é que funcionava a tua ideia de compor, assim? Como é que funcionou essa faixa? Essa faixa eu compus, não me lembro exatamente, eu acho que essa é a que tem mais coisas, tem mais informações em termos de compassos, né? Ela começa em 7, depois o desenvolvimento do improviso é todo em 2 ou 4, ela tem um carimbó aí no meio, tem um baião, tem um samba, ela é bem... E ela acaba em 6/4.
Então essa assim é a que mais eu parei para trabalhar mesmo, a que menos veio assim como inspiração, mas exatamente como ela aconteceu a primeira vez eu não me lembro. Acontece muito de compor assim andando de carro, né? Sabe Sim. aquelas coisas? É difícil sentar para compor ou, né? Ou tá estudando alguma coisa interessante aparece. Passagem de som, passagem de som Hum, acontece muito assim às vezes tocando com alguém, né? hum. Lá no Nelson Aires, trio, Aham. a gente nunca grava, mas eu já falei pro Mosca, eu falei, a cada passagem de som nossa tem uma música, a gente faz uma música. Porque a gente começa a brincar, assim, né, de fazer uns ritmos e tal, e sempre acontecem coisas interessantíssimas. Então, veio dessa mistura. Essa exatamente eu não me lembro o dia, assim, como é que ela aconteceu, mas lembro que é uma das que eu mais precisei é, trabalhar, estudar em casa, por causa dessas mudanças. Eu queria que essas mudanças existissem mesmo, elas não são improviso, né? Hum, As mudanças de compasso e tal. Então ela foi assim a mais de todas essas foi a que mais eu tive que me concentrar. entendi, entendi. E eu tô vendo uma coisa que é interessante, que tá atrás de ti aí. É a capa do disco? É esse É a quadro? capa. É. Porque essa capa foi feita pelo meu irmão. Esse quadro é do meu irmão, do Beto. Ah, é? Ele fez assim na época e me deu tal. Olha que legal, cara. E na hora que ele me deu foi na época que eu ia. Foi mais ou menos um ano antes de eu lançar, mas eu já tinha gravado, né? Aham. E ele me deu esse. Eu falei, nossa, é a cara daquele disco que eu tô. Aí falei com ele, pô, que legal, né? Aí virou, eu acho linda essa capa, acho muito bonita. Aham. Olha que Fica aqui. massa. Só que aqui não tem o escrito, né? Não tem Alberto Lucas, não tem. Sim, Ela é sim. a tela Mas mesmo. que legal, cara. Que Muito legal. bacana. Legal. É, a Legal que produção você exata. reparou. Não, eu fiquei de olho desde o Eu início. fiquei por gosto aqui. É, a produção do disco tem 20 anos, né? 20 anos que tu Exata, começou a ter a concepção, escrever é, e gravar. 21, porque eu decidi que eu ia fazer o disco solo lá para 2005, né? Hum, Eu já tinha decidido, aí eu fui compondo, né? Fui trabalhando entendi. as coisas. Muita coisa eu não gravei. Ah, é? O processo mesmo de escolher né, as faixas e Entendi. tal. É, entendi. As faixas não, né? Os movimentos, porque na verdade é uma coisa só, Sim, mas sim. vários eu tirei, ele era maior. E eu achei que, como eu gosto muito de vinil, eu acho que o vinil tem um tempo muito exato é, Uhum, da gente, da audição ser legal, porque os CDs, né? Eu estava gravando uhum, com outras pessoas, todo mundo queria aproveitar ao máximo lá não sei, não me lembro agora, 60 minutos, uma coisa assim, né? Então, sim. assim, gravando CDs de 16 faixas, 13 faixas, Aham. e eu confesso que eu escuto até a sétima, assim, esses CDs muito grandes eu escuto sempre em duas vezes, né? Eu escuto metade e falo, depois eu acabo de ouvir, que eu acho muito tempo mesmo. Uhum, E então acho que foi um tempo legal também essa enxugada que eu dei, né? Nos movimentos. Ele uhum. ficou mais ou menos com o tempo de um vinil, né? 34 minutos. Pô, legal. E eu Bacana. acho bem, né? Vinil sempre vai de 30 e pouco a 40 no máximo, né? Então eu Uhum, e isso também foi uma das coisas que me ajudaram a decidir dar uma enxugada nos movimentos. uhum, uhum. Vamos ouvir o. Deixa eu colocar aqui. Eu não tô indo exatamente na sequência, tá, Alberto? Tá Mas a legal, gente tá legal. vai falando de cada uma. Vamos ouvir o Velhacasinhas e aí depois tu comenta sobre como foi. Vamos ouvir lá.
beleza. O que que foi o teve que cortar, senão a gente é derrubado. O que foi o Velha Casinhas aí? Esse groove que começa e tal. É um samba, Um né? groove É um samba. regionalzão, né? É Tem uma que coisa Brasil total aí. o acento fica meio. Vários alunos já me perguntaram o que é, porque ele fica um pouco deslocado, né? Ele dá uma outra intenção, mas é um samba, né? Fica, Uhum. 1, 2, pam, 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 poramba, né? Aí, pam, 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 param, param, né? É um samba. É bem sambão, né? Isso veio um pouco, assim, eu me lembro, esse groove, daquele disco do Wayne Shorter, aquela música Sacagawea, aquele disco Alegria, né? Se não me engano é Alegria o nome, de 2004, por aí. Que aquilo é um samba, é um sambão, né? Que eles tocam, mas totalmente Sim. desbaratinado no bom sentido, assim, né? Não é explicado, né? Não tem ninguém tocando um surdo, não tem isso. E veio mais meio por aí porque eu estava ouvindo muito aquilo, né? E o título é aquele livro O Processo do Franz Kafka, que tem uma cena que ele está muito irritado com as velhacasinhas. Eu achei ótimo, eu achei ótimo a fala dele, assim. Olha só, E aí bicho. dei esse título, mas não tem, na verdade, foi só um título, assim, não tem muito Entendi. porquê. Eu ia te perguntar uma coisa, quando essas que tem esses grooves, né, e tal, quando tu tava gravando, tu pensava naquele som da batera? Porque eu já te ouvi muito, a pergunta é mais porque eu já te ouvi muito com o Nenê. Aí tem Tá. coisas que parece que vocês viram um só ali, em trio e tal. Desde a primeira vez que eu te ouvi, vocês têm uma simbiose muito legal. Pensando nisso, né? Quando tu tava gravando, ou tu vai fazer essas coisas do pensar que aqui agora é rítmico e tal. Como é que é pra ti, assim, pensar ali? A bateria sempre está presente para mim, sempre está, né? Mas assim, não exatamente ficar pensando nas peças ou no som Uhum. de, né? Mas o groove, né, de bateria tá muito comigo sempre, né? Ou de bateria, ou de tambores, ou de, né, mais uma coisa percussiva. Agora, o baixo tem isso também, né? Bastante. Tem um pessoal que chama o baixo de bumbo de cordas, né? Então ele também tem essa característica bem marcante, né? Uhum. Então acaba que fica tudo muito junto. Mas a bateria está sempre presente. Sim. Ah, legal. Deixa eu só pegar essa outra faixa aqui, tirar essa propaganda que tá aqui, pra eu colocar aqui, espera aí. Pronto, espera aí. Bom, a gente vai ouvir o Espeloteada. Quer falar um pouquinho dela, Alberto, antes? Então, essa música, você já ouviu falar você conhecia essa palavra? Não, Espeloteada? não, Minha, primeira minha vez. mãe, minha mãe falava muito quando eu era pequeno. Então, quando você está meio endiabrado, a criança, né? Ah, é? Ela falava, hoje você está espeloteado, hein? E espeloteado também tem a ver quando está meio atrapalhado, que quebra um copo, porque está correndo, Ah, ou se machuca correndo, bate a cabeça. Ela falava, ele está espeloteado hoje. Eu achei e achei assim que essa música ela tem um pouco disso, ela é mais agitadinha e tal, né? E aí foi por isso que eu coloquei esse termo que minha mãe falava muito. legal. Vamos lá ouvir.
eu parar e colocar agora no meio aqui. É um 5, né, Alberto? Ela começa em 5, agora nesse momento ela muda para 3. Tá. Também tem Deixa eu só... várias... Beleza. Ela vira, depois ela vira um walking bass. Aham. Esse groove é bem Dave Holland, né? É. Esse é bem aquela coisa Bem nessa dele, pegada. bem daquele... só que com elementos brasileiros ali no meio e tal. E também a ideia do groove é um ritmo brasileiro, não é... É um samba em 5, né? Também é um ritmo brasileiro. Uhum. Quando tu começou a concepção dele, tu já pensava em fazer ele o vinil mesmo? Eu fiz em CD, né? Ah. Esse tá em CD, mas eu tenho vontade de fazer ele em vinil Pois e é. vou fazer. Quero fazer, Aí, acho que tem até muito a ver. Mas não porque- cheguei a fazer. Porque dá muito pra perceber a tua concepção de som do próprio instrumento pensando, parece, no vinil, cara. Assim, invocado, como é que é a sensibilidade do... Ele tem cara, né, de vinil. Os dois que eu tenho autorais, os dois têm cara de vinil. Tem características de vinil, né? Tanto de sonoridade quanto de formato. Entendi. Deixa eu colocar outra faixa aqui. Deixa eu só achar aqui. Esse foi o Espeloteada. Vamos ouvir esse um. termo. Vamos ouvir uma aqui. Deixa eu só tirar a propaganda, que eu tô cheio de propaganda aqui. Uma que é pro Nenê. Se tu quiser ir falando sobre... Essa tá explicadíssima, né? Mas fala um pouquinho, assim, até pra galera, quem não conhece talvez o Nenê, acho que é legal, assim, falar da tua amizade. O Nenê assim, na minha vida tem uma importância enorme, porque eu praticamente ingressei na música instrumental, né, profissionalmente, com o Nenê, porque já tocava há muitos anos, tal, mas ali mudou tudo, né? Mudou meu pensamento. Eu ouvia muito o Nenê, já tinha vários discos dele, tem aquele mais antigo, Minuano, que ele gravou na França. Eu tinha o vinil, já fazia anos antes de tocar com ele, conhecia o jeito dele tocar, né? Olha. Já tinha tocado muito junto com o disco, que isso eu acho um estudo muito importante. E então, assim, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa, né? Será que eu posso tocar com isso, né? Ele fez Grupo do Hermeto, Egberto, aquela trajetória, né? Na MPB, Elis Regina, Milton, os discos que eu amo, sempre amei. Entendi. Ele estava lá em vários desses discos. Então, mas aconteceu uma coisa assim, a gente rapidamente se entendeu muito, né? Tem uma coisa do instrumento, assim, o pensamento muito parecido. Lá no trio, por exemplo, né? Para quem não sabe, é o Nenê Trio. A gente, se você ouvir os improvisos, por exemplo, do piano, eu e o Nenê, a gente vai meio que se adivinhando, sabe, os caminhos aqui, cada um propõe uma coisa, e às vezes muitas vezes a gente propõe junto, sem ter combinado nada, assim. Então, a gente realmente tem isso que é maravilhoso. E aí essa música, ela tem muitos elementos do trabalho do trio, né? Como eu ouço ali, ela tem muito daquilo. E essa eu me lembro bem que eu estava estudando e veio esse pensamento, né? E aí na hora eu me lembro, falei, pô, tem muito a ver com o que a gente faz no trio, com o Nenê e tal, e fiz para ele, né? Dediquei essa música a ele. No disco ele escreve no disco, né? Ele foi muito legal. Olha que legal. No CD tem eu esqueci o nome disso. A dedicatória, tipo assim. A dedicatória, ele que escreve e tal, é super bonita, muito carinhoso. É isso, é para ele mesmo. O Nenê é uma pessoa que eu devo muito para ele.
Aprendi muito com ele, ele me Aham, colocou no caminho da música instrumental de um jeito sério, sabe? entendi. Pensa sempre sério, é uma coisa assim, ó, isso aqui é um trabalho sério e você merece fazer, pode fazer. Então eu aprendi muito isso com ele, né? Com ele e com o Nelson, né? Os dois têm a mesma idade e essa geração, os caras são muito sérios mesmo. Hum. E é isso. Tu já toca com ele há quanto tempo no trio já? Já tem Olha, décadas, né? com o Nenê desde 2021, tem 25 anos de trio. Caraca, bicho. E com o Nelson desde 2005. Então também já Hum. tem um tempo, já tem 20 e poucos anos. Já tem uma É uma, amizade deli- longa até, né? é uma amizade e essa coisa a gente se adivinha, né? É No muito palco legal ali. isso. Tocar É, junto é muito bom, assim, é muito bom. Por bastante tempo, né? é. Chegou no Nenê como lá, Alberto? Quem que te apresentou o Nenê? Eu conheci o Nenê, eu fui tocar com. Eu sou muito amigo do João Paulo Amaral, violinista, violeiro, mas também é violonista. Não sei se você conhece, gravei vários discos dele. É Não, um não amigo, conheço. é muito legal, João Paulo Olha Amaral. aí. É um disco, é um irmão, assim, né? A gente estudou junto na Unicamp e tal. Pô, E vamos aí trazer ele ele, aqui então, cara. por favor, por favor. Ele é um cara, assim, super, super músico. Que E, legal. e aí o João um dia me chamou para tocar com a irmã dele, a Juliana Amaral, com quem depois eu cheguei a gravar também. Com as duas irmãs dele eu já gravei e toco de vez em quando, com a Ana Luísa e com a Ju. E era um show beneficente em Santos, que a Juliana ia participar, e o Nenê ia participar também, com o trio dele. No som da Juliana era para ser o Robertinho Silva de bateria, e aí não sei quem era o baixista, se o cara não pôde ir, o João me chamou, né? E eu fui lá substituir o baixista, que eu não lembro quem era agora, se era o Silvinho Mazuca, eu não lembro. Olha. E nessas, o Robertinho não pôde ir, que estava gravando um disco em São Paulo, não conseguiu ir para Santos. O Nenê substituiu o Robertinho no som da Juliana, e a gente tocou Assum Preto. E quando acabou, né, isso foi em novembro do ano 2000, quando acabou o som, o Nenê olhou para mim e falou assim: você quer entrar num trio? Vamos fazer um trio? Tá vindo tocar comigo? Eu nem acreditei, né? Eu falei, nossa. E foi isso. Aí a gente começou a ensaiar lá para março de 2021. O trio, nesse momento, eu tô desde o começo, mas já passaram alguns pianistas, né? Nesse momento era o Guilherme Ribeiro, depois veio o Moisés Alves, depois o Írio Júnior e agora o Edinho. Essa formação, né? Mas eu tô lá do. Mas foi isso, foi muito legal, assim, como aconteceu. Era para acontecer, né? Aquelas coisas que. Naquela vez que vocês vieram em Manaus tocar, vocês vieram com o Írio, né? Não foi com o Írio? A Se eu gente não me foi. engano. Eu acho que era o Moisés. Era o Moisés? Eu acho que era o Moisés. Mas é que o Írio estava aí porque o Írio estava no grupo do Vinícius. Ah, é verdade. Ele gravou Né? o disco do Vinícius. Isso. Verdade. Verdade. Aquele quinteto. Eu lembro do Írio estar aí. Sim, verdade. Mas Verdade. era o Moisés nesse momento. Que legal, Que cara. é muito legal esse festival. Preciso me inscrever. Eu estou querendo fazer agora só. Mas estou investindo muito, né, em pensamento e me inscrevendo em editais e tal, nessa formação solo. Que legal, Estou bicho. muito afim de Porra. fazer show solo, porque quase não, eu não vejo isso, eu acho tão legal, acho que pode ser uma coisa bem legal. Assim. E é um Culturalmente desafio mesmo. legal no palco também, né, Alberto? Porque é uma outra concepção musical, né? É uma outra Totalmente. ideia, né? É uma outra ideia. Vamos ouvir o Pro Nenê, pra gente ter uma noção de como que é.
Parece que a gente tá ouvindo o diálogo de vocês dois, bicho. Quem já conhece o Nenê sabe, né? É uma marcha rancho, né? Em 3. É. Essa é a ideia. Cara, não à toa, eu acho que esse disco te serviu de inspiração pro Horizontes Farpados, né, cara? Assim, né? Pra ir seguir. Cara, tá muito massa, bicho. Tá muito massa. Obrigado, Muito obrigado. massa. Fico feliz de você gostar. Esse disco, ele é assim, e eu fiz 500 cópias na época e vendi tudo. Já faz um tempo que eu vendi tudo. E por isso Foi 500 resolvi. cópias. Consegui na época, aí na Sonopress. Olha que legal, cara. Eles queriam fazer 1000, né? Na época era sempre, tem que ser 1000 no mínimo. E aí eu consegui, assim, se fossem usadas as mesmas cores que as minhas, né? Que eu não sei o nome disso, tecnicamente, fonte, não sei. Sim. A pessoa da Sonopress falou: olha, se tiver alguém com uma coisa próxima, porque daí a gente faz, e que também queira fazer 500, a gente faz para você. E deu certo. Assim, em uma semana o cara me ligou: olha, tem mais uma encomenda de 500 aqui. Olha que massa. Mas vendi muito rápido, assim, foi muito legal, assim, foi muito mais do que eu imaginei. Olha que massa. Aquilo que eu te falei, né, quando eu estava em dúvida, tal, assim, né, por ser o primeiro disco de baixo solo, não tem nenhum no Brasil. Não tem, Acredito que até hoje. Então eu achei que, nossa, as pessoas podem estranhar, não que isso, né, não tem problema nenhum, mas pensei sobre isso, né? Me falaram também sobre isso, mas eu quis fazer, lógico. E foi o contrário, assim, rolou a maior curiosidade, muita gente, na época, por e-mail, né, que comprava disco, colegas ou não, me escreviam por e-mail falando do disco, pedindo partitura, de como aconteceu. Foi bem legal. Eu gosto muito, foi muito importante para mim essa gravação. Que legal. Foi um disco de avant-garde de ousadia tua, né? Porque, por exemplo, a gente não tem... Cara de pau. Mas, cara, é que é interessante isso. A gente não tem ainda... Eu não sei se... Na América Latina, eu acho que agora que tá nascendo essa coisa de tocar em trio, no sentido que é baixo, batera e sax tenor. Agora que eu vejo muito, a Melissa Aldana tá seguindo essa vibe. Sim. Outro dia eu tava no Chile, eu vi isso, até troquei uma ideia com ela e tal, ela tava me falando, né, explicando isso aí. Eu acho que o Mark Turner é o cara que mais leva isso a fundo, nesse sentido, né. Claro, o Dexter Gordon teve um disco assim também, em trio, mas é interessante essas formações. Fez isso muitos discos, é o Elvin Jones, né? O Elvin Jones também. Vários discos dele. Verdade. Acho que falta a gente ter mais essa cultura no Brasil, né, cara? De pegar o nosso repertório de... Pois e também, assim, você tem que tá com esse tipo de composição, é diferente também, né? É muito diferente. Você tem que estar com o jeito de compor, o jeito de... É outra coisa, porque não tem um piano, não tem uma guitarra, não tem um apoio harmônico, e a harmonia está na mão do baixista, né? E tanto pro saxofonista ou instrumento de sopro que for, também ele tem um apoio diferente, né? Ele tem que estar acostumado a ouvir o contrabaixista como um harmonizador ali, né? Sim. Então, assim, é tudo diferente, né? É uma outra concepção. É mais fácil, ainda mais quando você... no Brasil, a maioria das coisas de música instrumental são mesmo de música brasileira, né?
Então, assim, o apoio do piano facilita muito. E assim, é a cara também, né? O violão, né? Então, assim, é uma outra composição, é uma outra ideia. Eu acho que nem tudo fica legal, né, nessa formação. Tem que entender um caminho de composição mesmo, eu acho. É muito interessante, cara. Porque a gente vê essa coisa de, por exemplo, se você analisar todas aquelas... Não analisar, mas se você ouvir, né? Por exemplo, as 6 suítes de violoncelo do Bach, por exemplo, né? Sim. A maneira como foi concebida, né? Não precisa ter outros instrumentos. É interessante a tua não ousadia, mas eu digo abordagem mesmo para poder ousar, para chegar lá e ver o que combina, o que encaixa, que faixas que vão entrar e tal. E a preocupação de atingir o público, né? Essa preocupação sim. que é o principal, né? Assim, É, interessante. música é o que, das artes, é a que primeiro chega nas pessoas, né? Que as pessoas entendem mais rapidamente, que mais emociona. Então isso sempre é uma preocupação em qualquer composição, em qualquer gravação que eu faça. Tocando, eu tenho isso num disco que não é meu, né? Eu tento ali, Entendi. eu tento buscar esse pedaço do encantamento, né? Que fique bonito, que fique legal, que emocione, né? De alguma maneira. Emoção é tudo, né? Pode ser uma emoção de quem não gostou também, mas então, assim, essa preocupação, nesse disco eu tive muito mais ainda, porque eu estava sozinho, né? Sozinho totalmente, né? E então esse trabalho, assim, de um ano, né? Até, mais ou menos um ano, até chegar e gravar, depois esses, mais ou menos um ano e meio até lançar, foi um momento, assim, eu pensava muito sobre esse disco, eu pensava muito... essa gravação, inclusive, quando eu fiz, isso eu não tive dúvida. Quando acabou de gravar, assim, eu falei, esse é o disco. Esse tipo de dúvida eu não tive, será que eu faço de novo? Não, isso não aconteceu. Mas assim, de como lançar, como é que vai ser, né? E essa coisa de relançar agora, eu estou relançando, quem foi meu parceiro é o Carlos Ezequiel, da Engrenagens, que é nosso produtor do trio, do Nenê. Eu toco no quinteto dele, hoje em dia ele é um baterista, não sei se você conhece o Carlos. Conheço, tem uns temas dele que sempre a gente toca aqui em Manaus, sabia? Ele nem sabe. Talvez ele nem Eu sabe. falava, agora ele vai ficar sabendo. Pode falar, pode falar. Tem muita coisa dele, de conversei com coco. ele. Ele é um super compositor. A gente tocou E tem agora aquele livro que ele lançou no Souza Lima, né? Quando eu fui aí eu comprei e tal. Pô, galera, vamos tocar isso aqui, bicho. É muito bom, cara, né? é legal pra caramba. E aí ele topou comigo esse relançamento agora no formato streaming, né? Mas porque muita gente, quando acabaram os 500 discos, já faz anos, né? De repente aparece alguém que ouviu e fala, viu, mas onde eu posso ouvir? Eu falo, pô, não preciso fazer. Daí tô fazendo esse relançamento, né? Entendi. E o que o Sandro Reich te falava quando vocês estavam gravando lá, bicho, assim, tal? E aí, o que ele dizia pra ti, assim? Como é que era o papo lá? O Sandro ficou comigo, não durante a gravação, sabia? Eu pedi para ele, porque a gente arrumou tudo, o som, né? Ouvi, falei, tá, ó, gravamos assim um teste, ouvi, falei, pô, esse é o som. Aí eu falei, Sandro, você não vai ter o que fazer, porque era de manhã e tal, né? Eu falei, olha, fica à vontade, você não tem o que fazer aqui, porque eu vou gravar. Quando eu parei de gravar, parei, né? Ele falou assim, então vou aproveitar, vou até a padaria tomar um café, que era perto. O Sandro saiu. Aí foi muito legal, porque quando ele voltou, eu já tinha gravado o disco, fazia 20 minutos, né? Eu já tinha saído lá do estúdio, estava ali lendo alguma coisa, não lembro. Quando ele voltou, e aí ele ouviu, ele falou, cara, foi muito legal eu não ter estado aqui na gravação, porque é uma surpresa, assim, né? Plus, né? Foi muito legal. Daí a gente ouviu inteiro, ele colocou esses reverbs, né? Ele que deu um primeiro trato, assim, né? Que legal, bicho. Foi muito legal, assim. Ele foi muito gentil também com a coisa a dedicação que ele teve para achar o som, né? Esse disco tem exatamente o som que eu queria. Olha que legal, cara. É difícil isso, né? Mas ele conseguiu. Tu tá com o mesmo contrabaixo até hoje que gravou esse disco? Não, esse contrabaixo hoje em dia eu vendi para um aluno. É um contrabaixo que eu fiquei anos com ele, gravei muitos discos, é um Benvenuti, um contrabaixo
nacional, era feito em São Paulo, e depois eu acabei comprando um baixo romeno. Entendi. E aí, assim, ficar com 2 contrabaixos acústicos, nesse caso especificamente, era complicado porque os braços são diferentes. Esse baixo aí, o braço é em mi bemol, e o baixo atual, o braço é em ré. Então demorou para ele é mais gravão, né? Não, e ele tem a diferença de meio tom, né? Na posição na mão. Então, assim, demorou. Mas não é 5 cordas, não, é 4 normal. 4 cordas. Ah. Mas demorou assim, para eu tocar um pouco mais afinado nesse que eu tenho hoje. Entendi. Foram uns meses. Aí quando eu pegava o outro, me atrapalhava, né? Porque tem que lembrar do meio tom, né? É como se você ficasse transpondo a mão aqui o tempo todo, né? Mas eu adoro o som desse instrumento. Um instrumento maravilhoso. Olha aí. E quem é a Carolina, hein, Alberto? É minha mulher. Minha consorte, né? Consorte é mais bonito. Vamos lá. Bora ouvir. Boa, tem que parar aqui. Bonita essa música. Assim, eu me elogio. Eu acho muito bonita, foi muito gostoso gravar também. A Carolina ouviu essa música? Ouviu, né? Ouviu. Tem mais uma música que eu fiz para ela que eu ainda não gravei, chamada 2 de setembro, que é a data do aniversário dela. Ah, que legal. Mas essa eu não gravei. Essa eu vou te mandar, inclusive, para quero ouvir. Vou te mandar a partitura para você. Que legal, cara. Tu tem guardado todas as partes que tu escreveu tudo? Como é que faz? Tu guarda? Tenho tudo guardado. Tudo à mão. Escrevo tudo à mão. Não gosto de escrever no computador. Escrevo tudo à mão. Tá tudo guardadinho. Eu tava pensando que isso aí, cara, poderia virar um livro, hein, bicho? Eu acho que é um caminho legal aí, de repente, né? Tem tudo guardado, exatamente para algum momento, né? Eu sempre tenho essa... Legal. Faço dessa maneira, eu vou guardando, tem as composições novas, tem tudo eu escrevo, né? Deixa eu colocar aqui a próxima. Brigas e bebida farta. Vou ajeitar aqui.
Tá, esse aqui é o groove. Eu vou colocar um pouquinho mais na frente. Tem uma outra coisa que eu achei legal. Como eu não posso colocar toda, Sim. aí tem. Acho que é. Deixa eu ver se é bem aqui. Não. Cara, é sensacional. Essa faixa é muito legal, bicho. Fala um pouquinho dela aí, Alberto, rapidinho. Essa faixa, ela tem esse título, inclusive, porque eu acho ela meio caótica, assim. Então, meio um convés de um navio, sabe? Brigas e bebida farta, né? Aquela coisa dos caras brigando lá, meses, né? Coisas no mar ali, coisa meio de pirata, assim. E, na verdade, foi um dia ouvindo, depois que eu já tinha feito, ela ainda não tinha esse título. E depois que eu gravei, eu estava ouvindo, e no começo, naquele groove, é uma coisa meio flutuando, né? Me deu essa sensação de... não o tempo flutuando, mas o jeito que o groove é, né? O looping do groove parece uma coisa meio... E aí tem esses estalos, né, da corda batendo no braço do baixo, que me lembrou uma coisa de navio estalando, sabe? Aqueles... E aí veio essa coisa, e ela tem muitos... Ela vai para muitos lugares, né? E aí coloquei esse nome. É uma das que eu mais gosto também. Olha que legal. Essa é das que também, assim como a primeira, Delírio de um Dia, mas deu trabalho para acertar, né? Tive que estudar bastante para estar na cabeça essas mudanças, né? Entendi. Porque os improvisos que tem aí não são os improvisos dessas mudanças de tempo. Isso já estava tudo certo, né? O que tem de improviso são frases dentro de cada dessas mudanças todas, isso tem, né? Improviso mesmo. Mas a coisa dos compassos, né? Essas mudanças todas, isso faz parte da composição mesmo. Todas fazem. Bom, acho que essa aqui é meio que a última. Nada Te Acalma. Peraí. Passam mais 7. As 6, agora a 7ª. Que seria a segunda do disco, né? No disco é a segunda, É a segunda. A primeira é Delírio de um Dia, a segunda Nada Te Acalma, a terceira que a gente já ouviu, Velhacaizinhas, essa que foi agora Brigas e Bebida Farta, Pro Nenê, Espeloteada e Carolina, que é a última, na verdade. Sim. Essa ordem foi a ordem exata que tu quis colocar cada uma. Sim. Do início ao fim. A Nada Te Acalma, inclusive, está nesse lugar porque ela veio da Delírio de um Dia muito lá em cima, né? E ela é bem mais tranquila, ela é quase um groove pop, assim, ela é bem mais tranquila. E aí foi mesmo essa baixada, né? Mas não acalmou nada, porque depois na outra volta de novo. Deixa eu te perguntar, quando tu pensa em compor também, assim,
Tu pensa em paisagens urbanas, tem muita coisa assim que é da paisagem urbana. Como é que eu posso te dizer? Tem uma palavrinha que tá me fugindo. Coisa das imagens, né? Sim, a contemplação das imagens, essa coisa do contemplativo, de pensar no instrumento contrabaixo como um instrumento lírico nesse sentido aí. Pensas nessas concepções? Como é que tu pensa para formar o... Cada música num lugar ali, mas tudo, né? Tudo pode ser... para mim é essa coisa do que a gente vive tá muito presente, né? Do momento, do que você tá vivendo, tal. Isso para mim tá muito presente. O que as pessoas conseguem demonstrar muito mais facilmente quando é canção, né? Com a letra, tal. Mas aí é muito, isso vem muito para mim, assim, o que eu tô vivendo, né? E dentro do que a gente está vivendo, sim, tem a coisa do lugar que eu fui, uma coisa que eu conheci, um cheiro, né? Eu sou muito ligado em cheiro, assim, aqui onde eu tô na chácara, é uma das coisas que eu mais adoro, né? Que eu tô na mata aqui, e eu conheço os cheiros, eu sei como o cheiro o cheiro de cada estação, né? O outono tem um cheiro, o verão tem um outro cheiro, essa coisa da chuva. Então é tudo isso, né? Alguma coisa legal que eu comi, né? Uma vez eu fiz uma música é meio ridículo, assim, mas eu fiz porque eu comi um sonho. Tava tão bom. Eu comecei a comer um sonho e começou a ouvir uma melodia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Legal. Mas é isso, né? Eu acho que música é percepção, né? Da vida, né? Do que a gente vive e tal. Isso eu nunca fiz, assim, sentar e ficar ali. Agora vai ter que sair uma música aqui, né? Isso, entendi. Né? Posso estar trabalhando com música, como eu te falei antes, né? De uma passagem de som ou estudando, né? E aí vira uma ideia de composição, mas sentar para... Então, normalmente eu faço e depois eu vou, por exemplo, essas mudanças de compasso, né? Depois eu vou entendendo, aqui eu fui pro 3 tal, daí vou escrevendo. Entendi. Mas faço essa coisa. Mas tu parte a princípio mais da tua experimentação pessoal mesmo, né? A princípio. Totalmente. Tudo que tu tá vivendo. Porque vem, né? Fica presente. Fica até sinestésico, né? Também, um tanto, né? Fico imaginando, eu assisti um documentário sobre os Beatles um tempo atrás, e um documentário não, foi um livro do produtor, esqueci o nome do produtor, bem conhecido, e ele comenta assim como era difícil para eles, porque cada um vivendo um momento de vida e a gravadora obrigando ele a compor determinado tipo de, né? Então isso deve ser horrível, né? E isso, por sorte, a gente que é independente e tal não tem, né? Sei lá, você tá vivendo um momento e tem que fazer uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver. Os caras têm que fazer coisa feliz e vivendo um outro momento, com problemas na gravadora e tal. Entendi. Complicado, né? Tem tonalidades assim que te chamam mais atenção quando tu pensa numa determinada, ou deixa muito... Tem coisas assim, quando tu pega no instrumento em si, do baixo mesmo. Tem coisas que te chamam a atenção, assim, nesse sentido? O instrumento, ele tem os tons que ele já soa melhor, né? Então, principalmente os tons onde a gente pode usar corda solta. As cordas soltas têm uma sonoridade que a gente pouco explora no baixo elétrico, por exemplo, né? É difícil o baixista estar tocando com corda solta. Então, os tons que tem essas cordas soltas, eu acabo usando mais, né? Mas assim, mas aí o sentido da música, né? Outras vêm mesmo em outros tons que não vão ter essa característica. Mas na maioria das vezes, sim. Eu gosto muito de como o baixo soa natural, com cordas soltas, porque ele fica mais percussivo. Então eu sempre tento usar esse tipo de caminho, né, para ele soar. Entendi. Tem muito a explorar, né? O baixo acústico, né? Ele é um instrumento... Muito mais recursos, né? Muito mais, né? Tem muito mais... Ele dá para batucar, dá para, né? Tem mil coisas, né? Vamos ouvir o Nada Te Acalma.
Muito legal, cara. Bom. Uma pergunta que eu ia te fazer é como é que tu já está enxergando o contrabaixo 20 e tantos anos depois? E o que tu tá pensando aí mais para frente para fazer mais um disco assim? Ou de duo, não sei, não sei. Agora eu tô com... Eu tô muito nessa do baixo solo, né? Uhum. Tô realmente amadurecido durante esse tempo todo que eu posso fazer. Sabe que eu fiz dois. Eu fiz um em Niterói, há muitos anos atrás, quando o Arthur Maia era secretário de Cultura. Ah, é? Eu fiz um show desse disco lá no Centro Cultural. Olha que massa, bicho. 2009, se não me engano, ou 2008 mesmo. É em Niterói mesmo? Fiz em Niterói, no Centro Cultural, e fiz também na Livraria Cultura, em São Paulo, no Conjunto Nacional. Uhum. Mas era aqueles pocket shows, eu ficava tocando ali no meio da biblioteca e tal. Sim. Mas assim, mas naquele momento, fazendo muitas outras coisas com outras pessoas, né? Então eu não investi nisso, assim, e hoje acho um caminho legal, inclusive por essa coisa de estar fazendo 20 anos, assim, eu acho que várias coisas eu vou tocar um pouco diferente, né? A parte de improvisação. Então essa é a ideia. Mas assim, eu sou pouco de planos, né? As coisas meio que acontecem, assim. Pode ser que apareça com um disco de Noneto, não sei. De repente eu tô te ligando, vem gravar aí. Mas é isso. Que massa, bicho. Legal. E como é que tá, por exemplo, Alberto, as tuas apresentações musicais aí? Como é que tá nesse momento? Tá fazendo com o quê? Com quem? Eu sei que tu tava produzindo um disco com a Paula que já teve aqui também, que teve um disco de duo de vocês, né? Sim, sim. A gente gravou esse disco. É um disco chamado... Quer dizer, não vou falar que ela vai lançar, né? Ah, entendi. Não, mas tudo assim, bem. Mas a gente acabou de gravar um disco com várias participações de cantores, aí tem percussão, tem bateria, já num formato bem bonito esse disco. Então ela tá para lançar, tá no finalmente aí das... Mas esse eu fui como baixista, ela fez toda a produção, direção, né? Pô, legal. É bem bonito, é um disco bem bonito. Legal. E aí os grupos, tô lá no Nenê, tô no Nelson Aires Trio, entrei no quinteto do Carlos Ezequiel, que, nossa, muito legal, um som muito bom, com o Vitor Alcântara e o Josué, muito legal, assim. Tô tocando com o Luiz Dumont, filho do Heraldo Dumont. Olha que massa. Fizemos um show em Recife no final do ano passado, em homenagem aos 90 anos do Heraldo, foi muito bonito, assim. Que legal, cara. E tocando, né, tudo que aparece legal, tô lá. Que massa, bicho. Ô, Alberto, Cara, eu queria diga. para as pessoas conhecerem, deixar os links com você, tá, né, tá. para as pessoas ouvirem aqui, esse relançamento aqui.
Legal. E você tem o do YouTube, né? Eu preciso te mandar os outros. Tenho. Me manda todos, aí eu já coloco Tá. Deezer, Spotify, tudo junto. Eu tenho Spotify, vou colocar também. Me manda os demais que eu vou colocando na descrição pra galera tá conferindo. Cara, é sempre um prazer, assim, cara. Eu queria te agradecer. Eu agradeço muito. Cara, pela música, bicho, porque eu sei que existe aquele antes e depois, por exemplo, né? Aquela, pô, cara, tenho vontade de fazer e tal. E é um trabalho que é a princípio avant-garde mesmo, né? É uma coisa que não é tão comum para cá, para América Latina. Muito raro a gente ver a galera fazendo um disco solo, pegando elementos do jazz, da música brasileira, instrumental, enfim. E o que é legal, Alberto, é a tua paixão por levar a bandeira da música instrumental muito a sério, cara. Isso é uma coisa. Isso não é uma coisa. Deveria ser comum. Deveria ser comum. Espero que essa cultura de fazer isso prolifere bem mais. É importante que isso mude. As pessoas precisam mudar a visão disso. É. Porque não vai ser profissional, né? De verdade, se essas mudanças não acontecerem. A gente tem que entender, por mais que seja teu amigo, ele está trabalhando, né? Então eu acho isso muito sério. Eu acho que é uma questão de respeito com a vida do outro, né? A gente paga a conta, como todo mundo. A gente não vive, como é que fala? Leva a vida na flauta, né? Levar a vida na flauta é bem difícil, né? Então, é difícil. Então, assim, eu acho que os músicos têm que ter consciência disso. Porque como mudou, antigamente tinha gravadora, os músicos não eram os produtores das próprias coisas, né? Nem se preocupavam. Eu vou gravar um disco, eu tenho um contrato lá com a WEA, por exemplo. Olha, vem cá, Abner, vamos gravar junto. Eles vão te pagar. Sim. Eu nem, né? Mas hoje em dia, como a gente tem que fazer tudo, eu acho que a gente tem que ter a consciência disso. Mas olha, vem mudando. Vem mudando. E muito por determinadas pessoas, músicos, né? E a postura deles. Eu tenho essa postura de sempre falar, né? Às vezes já me chamaram para coisas assim. Falei, legal, e como é que é a questão do cachê? Como é que vai ser? Eu sempre quero deixar claro, acho que é importante. Sim. Mas ainda não é a maneira, assim, o comum das pessoas agirem, não, na música instrumental. Ainda não é. Entendi. Verdade. Eu sei que a tua também é a nossa paixão, né? De vida, a música. Então, pô, sim. Eu acho que é o mínimo a gente tomar consciência, mudar certas posturas. Sim. Acho importante, acho muito importante. Com certeza. O músico não é só mais um músico, né? Hoje. Ele tem que ser um cara que vai empreender, ele tem que saber fazer esse network todo, tem que saber lançar, tem que saber, né? Cara, isso é muito importante para que a difusão daquilo que a gente faz com tanto amor e paixão prolifere, né, cara? Sim. É o único caminho. Cara, é o único caminho. E te vejo como um desses caras, viu, Alberto? Um ícone que com certeza Imagina. vai ter frutos até vai embora, assim. Tô vendo que tem um movimento também, eu tenho notado muitos músicos que tocam em quinteto querem fazer coisas em duo, em solo, né? Então tem muita coisa assim que eu acho que de uma certa forma acho que tu tá influenciando, outros caras estão influenciando também de alguma forma, né? Então isso é legal, né? Isso é muito legal. Essa muito coisa legal, né? de levar para frente e pensar em produção autoral. E sinal que a música tá indo, né? Tá chegando nas pessoas, né? Isso tá chegando. Isso é o que a gente tenta, né? Emocionar, encantar. Exato. Ou mesmo ser criticado de outra maneira, mas assim, que aquilo exista, que aquilo chegue. Exato. Isso cresceu muito. Nesses últimos 20 anos, assim, a música instrumental teve um alcance maior, né? Está tendo. Apareceram muitos novos grupos, muito mais músicos também do que décadas antes, né? Décadas antes, os músicos eram obrigados a trabalhar com canção também. Não que a gente não trabalhe, eu trabalho, mas assim, era uma obrigação, porque a instrumental realmente não era profissionalmente uma coisa que dava para viver, né? Sim. O cara tinha que tocar lá com um cantor, com uma cantora, e isso mudou de 20 anos para cá, né? 20 e poucos anos, com essa
questão de que a gente começou a produzir nossas coisas. Então, é importante que, como está acontecendo, as coisas têm que ir se estruturando, mas a gente tem que ir falando, né? A gente tem que falar, a gente tem que compartilhar essas ideias para que a música chegue em todo mundo e para que a gente viva, né? Que seja decente, né? Digno o trabalho do músico, né? Da música instrumental profissional. Isso. Legal, cara. Que massa. Que massa. Que bacana. Gente, conversei com essa figura maravilhosérrima, Alberto Lucas. A gente falou hoje, conversou sobre o Delírio de um Dia, um disco muito legal de contrabaixo acústico, com 7 faixas. A descrição vai estar aqui para todo mundo estar conferindo. Vou colocar as redes também do Alberto para todo mundo quem quiser tá entrando em contato, né? Tá procurando ver o que ele tá fazendo, com quem, sozinho, como é que é aí a rotina dele, vai estar por aí para todo mundo tá conferindo. Alberto, meu querido, muito obrigado. Obrigado pela música, pela gentileza, pela atenção sempre. Pô, você não precisa nem... Pô, Abner, tô com trabalho novo, bicho, vamos lá. Vamos falar dele. É isso, cara. Acho que é isso. Pô, eu que agradeço muito o teu convite, nossa amizade, pela força de sempre, por a gente pensar muito parecido nessas questões também dos caminhos. Que legal. E essa coisa importantíssima que você faz da divulgação dos trabalhos, tudo isso, das ideias e de outras histórias, né, de outras coisas, de outros assuntos. Parabéns e muito obrigado, agradeço imensamente. Que massa! Gente, próximo mês tem mais convidados aqui. Curte, compartilha, comenta. Eu quero ver o comentário da galera das faixas do disco do Alberto. Quero ver o que vocês curtiram. Coloca aí. Dá um like lá também. Vai lá no Spotify dele, segue ele lá também. Segue nas plataformas digitais. Segue também nas redes sociais. Tem muita coisa legal que ele está todo o tempo produzindo. E a gente finaliza com Delírio de um Dia. Muito obrigado, Alberto. Valeuzão. Abração no coração aí, que a gente sempre estamos junto nessa empreitada da música, do que é esse mundo da música, né, cara? Que legal, hein? Que massa. Junto sempre. Thank you.